Bem-vindos a uma série de palestras sobre as 8 parábolas do capítulo 13 de Mateus. Nessa introdução, vamos nos ocupar com o termo reino, porque Mateus 13 tem uma expressão característica que aparece em quase todas essas parábolas, que é o reino dos céus. Já no Evangelho de Lucas, geralmente se fala a respeito do reino de Deus. Isso tem a sua razão de ser. Nós precisamos nos ocupar, portanto, com esses termos. Precisamos saber o que é o reino de Deus, o que é o reino dos céus, para podermos compreender melhor essas parábolas. E para falarmos do reino de Deus e do reino dos céus, e também um pouco do reino milenar e do reino do Senhor Jesus de forma geral, é necessário nos vermos também uma pequena panorâmica a respeito das dispensações das diversas épocas no governo de Deus para com essa terra e os homens. Observamos alguns dos acontecimentos proféticos, vermos então o que é um reino e ver quais que são os reinos que a Bíblia menciona e as suas respectivas características. Antes de falar então do reino de Deus e do reino dos céus. As dispensações, as épocas no governo de Deus com esta terra e a humanidade, estaremos apenas mencionando de uma forma breve. Começamos na eternidade. A eternidade é o pano de fundo, sem início, sem fim, onde Deus insere o tempo com a criação desse universo, e dentro desse universo, dessa pequena terra, e dentro dessa pequena terra, ele cria um jardim em Éden, onde ele coloca o ser humano em inocência. Um estado que dura apenas alguns dias, talvez, algumas semanas. Não temos uma indicação exata nas escrituras, mas o relato sobre o Jardim do Éden e a queda do homem em pecado sugere que foi um estado muito breve de inocência. Logo em seguida, o homem tem a consciência, e esse estado então dura de Adão até Noé. Depois, Deus coloca o governo na mão do homem por meio de Noé, e isso perdura até Abraão. A Abraão são dadas promessas, e essa época da promessa dura até no Sinai, mais exatamente em Êxodo capítulo 19, o povo de Israel diz: tudo o que Deus falou nós queremos fazer, e Deus lhes dá a lei. A lei do Sinai, que ocupa um espaço bastante amplo nas escrituras, que vai até João Batista e Cristo é chamado no Novo Testamento de o fim da lei. Depois temos uma inserção, um parênteses, a época da graça, na qual nós hoje estamos vivendo, que se inicia em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo e a formação da igreja na qual ele habita até o arrebatamento da igreja nesta terra, seguido pelo reino milenar de Cristo, iniciando-se com a segunda vinda de Cristo, com uma duração de mais ou menos 1000 anos. Entre cada uma dessas dispensações, temos geralmente um momento, uma época de transição. Não é um corte claro assim na história, dia X, hora tal, iniciou a próxima dispensação, não. Há uma transição. São, portanto, pontos de tempo aproximados ali. Depois da última dispensação do reino milenar, temos o estado eterno, que se inicia depois do juízo final. Portanto, de eternidade a eternidade, esse pano de fundo, onde o tempo está inserido, dividido em dispensações, em épocas caracterizadas por diversas coisas específicas no governo de Deus com este mundo. Veremos alguns aspectos proféticos. Os profetas, principalmente do Antigo Testamento, mas também do Novo Testamento, eles veem como estando em cima de uma montanha e enxergando os picos das montanhas. Ao profeta é oculto, geralmente, o vale que está entre os picos. Assim como uma pessoa que está neste pico não consegue enxergar esse vale. A profecia,
ela tem sempre a ver com a terra, focando em Israel e, por que não, em Jerusalém e no templo. Jerusalém, o templo, o altar, é o ponto central da geografia divina. A época da graça, portanto, não é um assunto que os profetas contemplam em seus escritos, em suas visões, porque não faz parte dos picos. A época da graça é uma inserção como um desses vales. Por isso, temos nas Escrituras mencionadas 2 vindas de Cristo e não 3. Algumas pessoas que não compreendem, talvez com muita clareza, essa visão profética das Escrituras, às vezes falam em 3 vindas de Cristo. Enumeram, então, a vinda de Cristo para morrer na cruz do Gólgota. Enumeram, em segundo lugar, a sua vinda até as nuvens para o arrebatamento da igreja. E como número 3, a sua vinda até a terra para o estabelecimento do reino milenar. Mas, como a sua vinda até as nuvens e o arrebatamento da igreja é apenas o encerramento da época da graça, tem relação com a igreja, embora seja um prelúdio e algo absolutamente necessário para que Cristo possa vir a esta terra novamente para estabelecer o seu reino, e nós, inclusive, que somos arrebatados antes, estaremos vindo juntamente com ele na função de sua noiva, esposa de Cristo. Por isso, a Bíblia apenas fala em 2 vindas de Cristo, porque somente aquelas 2 vindas do Senhor Jesus para morrer no Gólgota e para estabelecer o seu reino milenar aqui na terra, quando ele vem colocando os seus pés no Monte das Oliveiras, são acontecimentos que têm a ver com a terra e com Israel e com Jerusalém. Por isso, a Bíblia fala na primeira e na segunda vinda de Cristo. Na linha de tempo, queremos destacar alguns momentos, como o nascimento de Cristo, como o batismo do Senhor Jesus, como João Batista decapitado, como a cruz de Cristo, a sua crucificação, esse ponto central da história da humanidade, esse ponto importante onde se divide o antes e depois, onde temos então também a ressurreição de Cristo, a ascensão dele até aos céus, e a partir daí a sua ausência, a formação da igreja em Atos 2, o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Cristo em poder e grande glória, alguns anos depois do arrebatamento, depois de uma época de transição também, e, por fim, o fim do milênio. Agora, queremos encher essa linha de tempo com vida e queremos inserir ali os diversos termos dos reinos que a Bíblia menciona. O que é um reino? Antes de falarmos sobre os reinos, precisamos saber o que é um reino. Então, a definição de um reino é simplesmente uma esfera, um âmbito, um domínio que não precisa ser necessariamente geográfico, como aqui o Reino Antigo da França, mas pode ser também uma esfera, um âmbito, um domínio espiritual, invisível, moral. Mas essa esfera, esse âmbito, esse domínio sempre está sob a autoridade do rei, de um rei. Isso é um reino. Essa definição é a definição básica. Agora vamos ver quais reinos a Bíblia conhece. Temos que colocar primeiro a época da lei, que termina, como dissemos já, com João Batista e Cristo. Colocamos ali entre Atos 2, a formação da igreja e o arrebatamento da igreja, a época da graça, onde o evangelho da graça é apregoado, e esse evangelho, quando crido nele, leva uma pessoa a fazer parte da igreja por meio da fé em Cristo. A cristandade, inicialmente idêntica à igreja, quando havia apenas verdadeiros salvos, hoje, e logo já no livro de Atos, infelizmente se tornou um âmbito misto, onde temos verdadeiros salvos dentro desse círculo vermelho da igreja,
mas também professos que formam esse círculo verde, maior que a própria igreja, e cuja duração no tempo também vai além do arrebatamento da igreja verdadeira, até a segunda vinda de Cristo em poder e grande glória, quando ele há de julgar esta cristandade apóstata. Depois do reino milenar, temos no futuro o estado eterno, onde todas as coisas de novo vão para dentro da eternidade. E nesse meio tempo, temos em 2 pontos a pregação de um evangelho diferente do evangelho da graça, chamado de o evangelho do reino. Esse evangelho do reino, ele anuncia Cristo como Messias e Rei, e quem crê nesse Evangelho do Reino é introduzido no reino milenar de Cristo. Não faz parte da igreja. O termo muito usado em Mateus capítulo 13 é o reino dos céus. É a época compreendida entre a ascensão de Cristo, quando ele se ausenta desta terra, e a sua vinda em poder e grande glória, quando ele se faz outra vez presente nesta terra. Nesse meio tempo, Cristo, enquanto rei, está ausente da terra, ele está nos céus, e a partir de lá, ele governa o seu reino, que toma então essa forma invisível, com Cristo nos céus, e por isso é chamado de reino dos céus. Um âmbito maior do que esse reino dos céus, veremos depois ainda no reino de Deus. Mas esse reino dos céus, quando Cristo voltar, ele novamente toma uma forma visível aqui nesta terra, e essa forma visível conhecemos só a designação de reino milenar, que por sua vez é dividido em 2 partes, uma parte celestial, chamado de reino do Pai, ou reino do meu Pai, uma parte terrestre, chamada de reino do Filho do Homem. Sobre tudo isso, temos o reino de Deus, vindo mais ou menos do final da época da lei, do batismo do Senhor Jesus, quando ele toma uma forma visível aqui, e termina no fim do milênio, quando então as coisas vão transitando para o estado eterno. O reino de Deus abrange, portanto, o reino dos céus e o reino milenar e outras épocas mais. É um termo mais abrangente. Esse reino dos céus encontra uma interrupção quando o Senhor Jesus está ausente. Esse reino de Deus para Israel é interrompido e continua numa esfera moral. O que vem a ser, então, o reino de Deus? Segundo a nossa definição, o reino de Deus é a esfera, um âmbito, um domínio, debaixo da autoridade de Deus como rei. Esse reino de Deus encontra o seu início em Marcos capítulo 1 e Lucas capítulo 16, com a presença pública do Senhor Jesus na condição de Emanuel, cujo nome significa Deus conosco. E o desaparecimento, então, de João Batista. Ali o reino de Deus se inicia. O Senhor Jesus se tornando presente, João Batista, o representante da lei, o último representante da lei, desaparecendo. Deus conosco, o reino de Deus conosco, na pessoa de Cristo. Onde estava, portanto, esse reino de Deus? Em Israel, esse reino estava presente na própria pessoa do Senhor Jesus. E onde esse reino se encontra atualmente, agora, segundo essas passagens de Mateus 21, Romanos 14, 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20, o reino de Deus agora tem uma forma invisível. Essa forma visível para Israel, ela foi interrompida pela rejeição do Senhor Jesus. Eles rejeitaram a Cristo, ele se retirou desse cenário, e o reino de Deus que estava presente nele, em sua pessoa, visivelmente para Israel, não está mais. Mas continua e tem continuado de forma invisível e de um caráter moral entre as nações. Esse reino de Deus, no futuro, será restabelecido de forma visível de novo na terra,
aqui na terra, na segunda vinda do Senhor Jesus, em poder e grande glória, e de novo na pessoa de Cristo. Assim como era antes, quando ele esteve aqui. Esse reino agora tem um caráter moral. Vamos abrir e ler esse versículo de Romanos, capítulo 14, que faz isso bem claro. Romanos 14, 17, diz ali: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, não é comida nem bebida, não são coisas visíveis mais, mas sim justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Características morais. E o Espírito Santo também está presente. Esse reino é composto por professos e verdadeiros. É um estado misto atualmente. Contudo, os herdeiros do reino de Deus, os herdeiros de fato, são somente os verdadeiros salvos. Várias escrituras nos confirmam isso também. Esse reino de Deus é anunciado pelo evangelho do reino e também pelo evangelho da graça, já que o reino de Deus abrange ambas as épocas, tanto a época do reino dos céus, do reino milenar, como também a época menor, a época da graça. Abrange vários períodos. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Atos capítulo 20, ele faz menção do reino de Deus e quando ele fala ali aos anciãos de Éfeso. Esse anúncio aconteceu pelo próprio Senhor Jesus, seguido por seus discípulos e hoje em dia pelos crentes verdadeiros. A sua e a minha tarefa também é anunciar o reino de Deus, como fazendo parte do Evangelho da Graça. O que vem a ser então o reino dos céus? Já mencionamos isso de alguma maneira. O reino dos céus, novamente, é uma esfera, um âmbito, um domínio debaixo da autoridade do rei ausente da terra, do rei estando nos céus, do Messias estando nos céus. Esse é o estado que vemos hoje. Cristo está nos céus. Mas a partir de lá, ele tem autoridade, exerce essa autoridade sobre o seu reino, do qual nós também fazemos parte. O reino dos céus é caracterizado em seu início pela ascensão e a conseguinte ausência do Senhor Jesus como Messias e Rei. Atualmente, esse reino dos céus está entre todos aqueles que professam ser filhos desse reino, ou seja, que professamente, por profissão de boca, se sujeitam a Cristo. Portanto, verdadeiros, salvos e falsos, que apenas têm profissão sem vida. Hoje, nesse momento, esse reino dos céus é basicamente idêntico com a cristandade, composta por crentes verdadeiros e crentes professos sem vida. O caráter desse reino é que ele é governado a partir do céu, sem que esse reino seja de fato o céu. Cristo está nos céus, governando o seu reino aqui a partir dos céus. O rei ausente. O reino se encontra aqui, o rei está ausente, está no céu. Por isso, o reino dos céus. Mateus capítulos 5 a 7, ali o próprio Senhor Jesus, ele mostra as características morais desse reino. E são princípios morais válidos para todos que se colocam nesse reino, inclusive para os professos, eles se tornam responsáveis. Então, se você confessa-se cristão, você é responsável de viver como cristão debaixo da autoridade de Cristo. Isso é algo muito sério, porque como você não tem a natureza divina, você não tem capacidade nenhuma de se sujeitar a esse rei e praticar os seus princípios, pelo menos não em plenitude. Onde estará esse reino dos céus no futuro? Bom, como vimos no gráfico, com a volta do rei ou do Messias, esse reino dos céus, agora invisível, toma de novo uma forma visível e então o conhecemos como o reino milenar ou o milênio. O anúncio desse reino dos céus já aconteceu pelos profetas, por exemplo, em Daniel capítulo 2,
também então por João o Batista, que estava anunciando que o reino de Deus, que o reino dos céus havia chegado, que significa que estava próximo ou estava se aproximando. Não estava ainda presente, mas estava prestes a se manifestar. Depois pelo próprio Senhor Jesus e pelos seus discípulos. É importante compreendermos bem essa expressão chegado, não como algo já consumado, mas sim como algo que estava para acontecer num futuro iminente. A Bíblia é sempre muito exata, né, em suas expressões. O reino dos céus se manifesta com a ausência do rei, com a ascensão do Senhor Jesus. Em algumas passagens do Evangelho de Mateus, temos mencionado também o reino de Deus. Já falamos que essa é uma expressão característica do Evangelho de Lucas, o Evangelho que apresenta o Senhor Jesus como Filho do Homem, e é um Evangelho que porta mais um caráter moral e, portanto, nos mostra o reino de Deus, que também é mais manifesto em suas características morais, como temos visto. Já em Mateus, o escritor, o evangelista, apresenta o Senhor Jesus como Messias e Rei de Israel. Por isso, ele tem que mostrar, naquelas parábolas do capítulo que temos diante de nós em Mateus capítulo 13, que justamente esse rei foi rejeitado por seus próprios súditos, por seu próprio povo, e teve que se tornar ausente e, a partir do céu, governar esse reino que agora se tornou o reino dos céus. Mas em algumas passagens, como por exemplo aqui em Mateus 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em outras passagens mais mencionadas ali, pelo contexto, o termo reino dos céus não seria adequado. Por isso, essas passagens usam a expressão reino de Deus. Não poderia haver ali a expressão reino dos céus. Vocês podem examinar passagem a passagem e aplicar isso. Vocês vão ver que era necessário que a palavra de Deus usasse ali reino de Deus, embora não seja a expressão característica de Mateus. Devemos distinguir muito bem entre o reino de Deus e o reino dos céus, os reinos de forma geral, e a igreja, por outro lado. Os reinos e a igreja são duas coisas diferentes, separadas, ainda que, nesse momento, composta em parte pelas mesmas pessoas. Aquelas pessoas que fazem parte na época da graça da igreja, também, ao mesmo tempo, são súditos no reino dos céus. Mas são duas coisas diferentes, com características diferentes, com responsabilidades e relações diferentes. Colocaremos isso mais uma vez num gráfico levemente diferente. Temos a época da lei e temos o estado eterno, no qual todas as coisas no meio embocam. No meio dessas duas coisas, entre a época da lei e o estado eterno futuro, temos o reino de Deus. Esse reino caracterizado por características divinas morais. Dentro desse muito abrangente reino de Deus, temos o reino dos céus, que abrange a época da ausência do rei, quando esse reino é governado a partir dos céus. E dentro desse reino dos céus, em seu cerne, encontramos a igreja, composta por pessoas que também fazem agora parte do reino dos céus, verdadeiros salvos, contudo, colocados numa relação ainda diferente daquelas relações dentro do reino dos céus. No reino dos céus, temos um rei ausente. Na igreja, nós temos um cabeça ligado ao corpo, temos o Senhor de sua casa, temos o noivo e a noiva. A igreja é a noiva, a esposa de Cristo, e, portanto, tem uma relação muito mais íntima com ele do que apenas de súdito para rei. E temos um pouco maior que a igreja, mas menor que o reino dos céus, em seu início, a cristandade. A cristandade composta
por também pessoas que apenas professam ser cristãos sem que de fato tenham vida. Portanto, não pertencem à igreja, mas têm uma profissão cristã. Vão, inclusive, permanecer aqui depois do arrebatamento da igreja para serem conduzidos aos juízos antes da vinda do Senhor Jesus em poder e glória, para então estabelecer o reino milenar, a parte visível desse reino aqui na terra. E esse reino milenar tem as suas duas partes, o reino do Pai, a parte celestial, e o reino do Filho do Homem, a parte terrestre. Depois, o estado eterno. Nessa tabela, nós encontramos dividido em 5 pontos, quanto ao início, fim, o rei, os súditos e o princípio, válido dentro daquele reino. As principais diferenças entre o reino de Deus, o reino dos céus, o reino milenar, composto por reino do Filho do Homem e reino do Pai, separado da igreja como algo diferente. O seu início, a igreja toma em Atos capítulo 2, com o batismo do Espírito Santo, quando o Espírito Santo desce e forma essa igreja. Encontra o seu fim no arrebatamento. Não tem um rei, porque Cristo é a cabeça do corpo, é o Senhor da casa, e dentro da igreja não existem súditos. Existem apenas membros no corpo, vasos dentro daquela casa de Deus. E a igreja tem por princípio separação. Isso nós veremos daqui a pouco, ainda em contraposição. Já quanto aos reinos, o reino de Deus inicia-se com o batismo do Senhor Jesus e a decapitação de João Batista. O reino dos céus começa mais tarde, com a ascensão do Senhor Jesus e, portanto, com a ausência do rei, enquanto o reino milenar começa com a nova presença do rei, com sua vinda, com poder e grande glória a esta terra. E esse também é o início natural do reino do Filho do Homem e do reino do seu Pai. Uma parte terrestre, outra a parte celestial do reino milenar. O fim do reino de Deus acontece no final do milênio, quando o estado eterno começa. O reino dos céus termina bem antes, com a vinda do Senhor Jesus, com poder e grande glória a esta terra, porque ali esse reino dos céus transita para dentro da forma visível desse reino, o reino milenar, que dura então 1000 anos, e depois dos 1000 anos tem o seu fim, assim como o reino do Filho do Homem e o reino do Pai. O rei no reino de Deus é Deus, no reino dos céus o Senhor Jesus a partir do céu, no reino milenar o Senhor Jesus enquanto Messias e Cristo aqui na terra, e a mesma coisa se aplica ao reino do Filho do Homem, enquanto na parte celestial o rei é o Pai. Os súditos dentro do reino de Deus são todos aqueles que professam a Deus, tanto verdadeiros como falsos. É um estado misto de coisas. É uma área, inclusive, maior que a cristandade. Já no reino dos céus, todos aqueles que professam a Cristo se encontram ali, sejam eles verdadeiros ou falsos. Também é um estado de coisas mistas. Já o reino milenar é composto pelo remanescente judeu e todos os que aceitaram o evangelho do reino ou o evangelho eterno, que é pregado pela própria criação. A mesma coisa é verdadeiro quanto ao reino do Filho do Homem. Já no reino do Pai se encontra tanto a igreja verdadeira, como também todos os salvos de todas as dispensações anteriores à época da graça, desde a Éden até a lei, e também os mártires da tribulação pós-arrebatamento, antes do estabelecimento do reino milenar. E ali temos uma grande diferença também com a igreja, onde não tem esses súditos, onde esses salvos das demais dispensações não fazem parte da igreja, embora sejam arrebatados juntamente com ela para entrarem no reino do Pai, fazerem parte do reino milenar dessa forma, mas não fazem parte da igreja. O livro de Apocalipse os chama de visitantes, de pessoas que estão assistindo ao casamento às bodas do Cordeiro. O termo súdito talvez precisa de uma pequena explicação,
Eu verifiquei que muitas pessoas não sabem o que significa essa palavra. Súdito vem de duas palavras, sop, dito. São, portanto, pessoas que estão debaixo do dizer, debaixo do mando e comando de uma autoridade, justamente de um rei nesse caso. Então, o súdito do reino de Deus é aquele que está sob a autoridade, sob o mando de Deus. O princípio válido no reino de Deus, temos visto, são princípios morais, e esse estado misto de coisas é mantido até o seu final, quando haverá o julgamento. No reino dos céus, temos princípios morais e o estado de coisas misto é mantido. O princípio válido ali é: não julgueis para não seres julgados. Essas palavras fazem parte dos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus. Os princípios do reino dos céus. O princípio da graça vale ali. Não julgueis. Já no reino milenar, no reino do Filho do Homem, a justiça reina na pessoa do Senhor Jesus, enquanto na parte celestial o amor do Pai reina. E ali nós vemos agora a grande diferença com a igreja. Enquanto no reino de Deus e no reino dos céus, o estado misto é mantido, na igreja existe um outro princípio. No reino dos céus, o princípio é: não julgueis. Na igreja, o princípio é julgar. Temos a graça operando ali, sim, mas também a disciplina. Temos separação entre verdadeiros e falsos. O falso, o que não tem vida, o que não tem o Senhor Jesus como seu Salvador, ele não tem lugar na verdadeira igreja de Deus. No reino de Deus, temos uma grande responsabilidade, você e eu. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Será que estamos buscando primeiro o reino de Deus? Ou estamos buscando primeiro todas estas coisas que nos serão acrescentadas? E vejamos bem essa sequência aqui. A promessa de que todas estas coisas nos serão acrescentadas vem depois que buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se buscamos primeiro essas outras coisas, elas não nos serão acrescentadas. A promessa, então, não tem validade. É uma questão de prioridades. A nossa responsabilidade é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Na próxima palestra, nós vamos nos ocupar com a pergunta: o que é uma parábola? E também com a estrutura do capítulo de Mateus 13. Esse capítulo que contém 8 parábolas, então precisamos, obviamente, saber primeiro o que é uma parábola e devemos estruturar esse capítulo para situar cada parábola em seu devido lugar, e isso vai nos ajudar a compreender melhor cada uma delas. Que o Senhor possa nos abençoar, inclusive abençoar essa introdução quanto aos reinos, quanto à igreja, quanto ao reino dos céus, para que possamos tirar um proveito muito maior do capítulo 13 de Mateus, sob esse pano de fundo, sabendo onde temos que situar cada uma dessas parábolas. Então, nos vemos no próximo vídeo sobre essas questões. O que é uma parábola? Estrutura de Mateus 13. Aguardo vocês para assistirem também o próximo vídeo, para aprendermos juntos do nosso Senhor Jesus, para que uma pessoa se torne cada vez maior para mim e para você, para os nossos corações, que é Cristo.